de gabinete, que hoje não será um papo somente a nível municipal, mas também a nível estadual, porque a gente recebe, além do prefeito Cristiano Valduga Dalpai, também o deputado estadual Guilherme Pazin, que também representa o Partido Progressistas, o PP. Está por aqui, prefeito, por uma questão também de encontro regional do partido, encontro municipal do partido também, e a gente aproveita para atualizar quanto às demandas e os trabalhos também estaduais. Bom dia. Bom dia, Dani, bom dia, Ali, bom dia, amigos da tua Rádio Veranense, um bom sábado para todos. Chega agora também aqui no estúdio o nosso vice-prefeito, parceiro, pessoa da nossa confiança, João Guilherme Mazeto. Uma saudação especial ao meu deputado Guilherme Pazin. Falo sempre que o gabinete dele em Porto Alegre é a nossa embaixada, nós utilizamos muito e é bem a recíproca do que acontece é muito grande. E o Pazin, ele vai ter a oportunidade de conversar com vocês, que nós temos assuntos específicos a ser tratados, que é a Serra das Antas, DENIT, situações que vão acontecer, que irão acontecer na nossa serra. Estivemos numa reunião a semana retrasada em Porto Alegre, essa semana o Pazin nos representou em Brasília, juntamente ao DENIT, ele vai ter um tempo muito bom aqui para falar para vocês. Vai dizer para vocês que é mais uma vez um prazer estar aqui, fazer e falar sobre a coisa que nós mais gostamos, que é a boa política, e nos colocamos à disposição de vocês e dos ouvintes. Isso mesmo, a gente com prazer recebe o deputado estadual Guilherme Pazin aqui conosco. Como o prefeito colocou, temos alguns pontos em específico, mas é claro, todo o trabalho que é realizado na Assembleia Legislativa. Um bom dia. Bom dia, Dani, Ali, muito bom dia aos amigos da Veranense. Estou aqui com meu querido amigo, prefeito Cristiano Dalpai, com o Mazeto. É uma honra estar aqui aplaudindo o trabalho que vem fazendo com a comunidade de Veranópolis, porque os olhos saltam de ver tudo que está sendo feito pela cidade. Na próxima quinta-feira, dia 1º de maio, nós teremos um momento muito marcante, lembranças muito fortes. E é claro, dentro de todo esse ano, a gente viu o seu trabalho, o trabalho de demais deputados, em prol da reconstrução do nosso estado. E aqui, quando a gente fala em Veranópolis e microrregião Bento Gonçalves, não tem como a gente não falar da Serra das Antas, que foi totalmente impactada. O seu bloqueio no ano passado causou também muitos impactos para a economia e para o dia a dia de toda a região. E a gente sabe também, deputado, do seu contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, que desde maio vem trabalhando bastante nesse trecho da Serra das Antas. Merecem o nosso total aplauso, o trabalho do diretor-presidente Fabrício Galvão, do ministro Renan Filho, do Iratã e toda a equipe do DENIT, porque aquilo que fizeram, estão fazendo é algo surreal. Estivemos, não fazem 2 semanas, não. Uma semana estivemos com o diretor superintendente regional Iratã, falando sobre os investimentos, as obras. Nós vamos ter até fevereiro de 2026, mais de R$500 bilhão em investimentos. Foram 40 equipes de trabalho que hoje foram segmentadas em 4 empresas que estão loteadas dentro destes espaços, e estão fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho. Inclusive, tivemos a confirmação, a partir de pleito do prefeito Cristiano Dalpai, o anúncio de 2 viadutos ou pistas suspensas que aumentarão a capacidade de carga e manejo nas rodovias. E mais do que tudo, pleiteamos e estamos sendo atendidos. O DENIT está fazendo o anteprojeto de uma nova ponte sobre o Rio das Antas, onde a ponte Ernesto Dornelles permanecerá, porque é o nosso grande cartão postal. Ela vai ser depois complementada sob outros aspectos de turismo, de veículos de menor carga, mas uma nova ponte está sendo idealizada a partir de um anteprojeto e posteriormente um regime de contratação integrada, onde a empresa que faz o projeto executará a obra. Estima-se valores de R$200 milhões em investimento, então chegando quase R$1 bilhão, todo o investimento só nesse trecho da Serra das Antas entre Veranópolis e Bento Gonçalves. Então a gente precisa, ao mesmo tempo, fazer pressão, buscar recursos, orçamentos com a bancada gaúcha, e ao mesmo tempo parabenizar o trabalho que o DENIT vem fazendo ao longo desse tempo. E já faz quase um ano, né? Quase um ano que estivemos aí com lama até o peito, buscando ajudar e socorrer aqueles que mais precisavam. Então, vamos lá. Esses momentos de homenagem àqueles que se foram, àqueles que ajudaram, e mais do que tudo, para marcar
esse momento que nós tivemos em 2024, que vai ser muito difícil sair da nossa lembrança. Exato, até aproveito, já que colocou essa fala, né? Nós tivemos a divulgação por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura ontem sobre a própria inauguração desse marco da resiliência, que acontecerá no dia 1º de maio, que no caso é na próxima quinta-feira, prefeito. Isso, quinta-feira, 1º de maio, é uma lembrança ao respeito, à dedicação de pessoas, a quem partiu, como disse o deputado Pazin, uma lembrança muito dolorida, mas uma lembrança que tem que estar evidente no nosso dia a dia, nas nossas orações, nas nossas preces, nas nossas ações. Então nós vamos inaugurar na quinta-feira, lá no Belvedere, o Marco da Resiliência. Não é uma comemoração, como nós falamos, é uma lembrança a tudo que aconteceu, as intempéries climáticas, a essa coisa inacreditável que aconteceu em maio do ano passado. Tem o seguinte dizer nessa placa: em maio de 2024, a Serra Gaúcha foi atingida por intempéries devastadoras que causaram danos, ceifaram vidas e deixaram marcas inesquecíveis. Então esse local é para a gente ter essa lembrança definitiva, porque foi cravado na nossa história o que aconteceu na Serra do Rio das Antas. Convidamos a todas as pessoas que tiverem interesse, a todas as autoridades que compareçam lá às 10 horas da manhã. Nosso vice-prefeito estará presente. Abrimos o convite à nossa força política também da região, para que a gente faça esse momento de resiliência, esse momento de oração e esse momento de respeito. É essa a nossa intenção para esse momento, dia 1º. A gente sabe que foi muito marcante, enfim, o estado foi muito atingido e, como falei anteriormente, aqui na nossa região atingiu de uma forma maior na questão da mobilidade, né? Tanto que nós tivemos aqui problemas estruturais, né? A cidade, se tu vai fazer uma análise fria, teve suas dificuldades, teve seus problemas, mas o nosso maior e evidente problema é estrutural. Serra do Rio das Antas, o recebimento de insumos, o escoar, a produção, a parte da saúde, a parte de estudantes, o próprio turismo. Nós somos afetados de uma forma direta. E nós temos que exaltar todo o trabalho que foi feito, todo o trabalho que está sendo feito e todas as perspectivas de futuro que nós estamos dando também para essa região. E olha, a região foi completamente isolada, né? Porque nós tivemos o problema na Serra do Rio das Antas, nós tivemos a ponte de Cotiporã, nós tivemos problema também numa estrada que não era dimensionada e conseguimos, pelo trabalho do nosso gabinete junto ao governo do estado, garantir a pavimentação, então, do acesso intermunicipal entre Vila Flores e Antônio Prado, aí pela comunidade Santana, mas Protásio Alves e P, veja, a gente ficou completamente isolado, porque aqui para baixo, no Vale do Taquari, também nós tínhamos problema na 129. Então, essa é a gravidade de tudo. Muitas vezes a gente não se dá conta porque no conforto da nossa casa a água não chegou. Mas a nossa região e muitos moradores, principalmente das nossas comunidades agrícolas e linhas do interior, sofreram horrores, vidas foram perdidas. Eu lembro muito bem, porque vivemos tudo isso, né, Cristiano? Tu eras vereador, o Dalpai, o Mazeto da mesma forma, eu estava como deputado, mas com o pé na lama. Toda a angústia que tivemos aí no restaurante da família Colau, inclusive pais do Dirley, que trabalha comigo, óbitos que tivemos, um casal querido, sabe? A gente viveu tudo isso, esperando aeronaves para salvar pessoas. Eu nunca imaginei, por mais que a gente já viu, os olhos já viram muitas coisas, eu jamais imaginei o derretimento das nossas encostas como aconteceu. Nós costumamos dizer aqui em Veranópolis que se 2 dias antes tivesse nos falado o que iria acontecer, nós chamaríamos a pessoa de mentirosa. Porque foi assim, impressionante. Nós aqui que arregaçamos as mãos, colocamos o pé na lama, a gente sentiu na pele realmente as dificuldades. E esse marco que vai acontecer a inauguração a partir do dia 1º é para lembrança. E a gente voltando à questão do DENIT, né? O deputado esteve em contato com as lideranças aí que trabalham no departamento e das principais preocupações dos engenheiros é relacionado às próprias encostas. Isso. A gente tem um dos quilômetros, que é o 189, que é o de maior, digamos assim, preocupação e de trabalhos constantes. Eu e a Alessandra Bernardi até já fomos ao local, já verificamos a grandiosidade da obra, né, que está sendo feita para conter aquela encosta que mesmo depois dos deslizamentos... 189, né?
189 no ano passado continuou deslizando, e até quando a gente tem uma quantidade de chuva superior a 50 milímetros, deslizam sedimentos também naquele ponto. Inclusive, Dani, a gente pode fazer a lembrança, acho que uma das últimas chuvas que não teve problema nenhum, né, de não descer, porque continuou, após quase um ano, caindo, né, material nesse lugar. É porque a mata, que ela foi levada pelo deslizamento de terra, as raízes elas serviam inclusive para suportar pedras e tantos outros materiais que hoje eles deslizam com maior facilidade. É justamente por isso que a gente convida ao nosso morador de Veranópolis, da região, entender todo esse trabalho que o DENIT vem fazendo, que é muito além de um recapeamento asfáltico ou de uma contenção de criação e sinalização. Ele vai para cima das encostas, a estabilização do material rochoso, as cortinas que estão sendo feitas, né? É um investimento muito grande que a gente realmente espera que no menor tempo possível, e a gente já tem prazo para isso terminar, né? O início de 2026, salvo engano, fevereiro de 2026, com a conclusão total dessas obras de contenção e resiliência e também a construção desses 2 viadutos ou essas 2 pistas suspensas que serão feitas pelo lado de Bento Gonçalves. Se não me engano, tem uma aqui, não, aqui em Veranópolis é a encosta, é aquela encosta grande, né? Que é o maior investimento desse trabalho, está sendo aqui em Veranópolis. Então, é isso aí, a gente tem que buscar ficar atento para que tenha a liberação dos recursos e não paralisem as obras, e hoje está garantido pelo momento, e mais do que tudo, dar o suporte junto à presidência do DENIT, ao Congresso Nacional, dar o suporte à nossa superintendência regional para que ela tenha não apenas a liberdade orçamentária, mas a condição de fazer as contratações para entregar a melhor rodovia de todas, porque a gente não está falando pura e simplesmente no ir e vir, no passeio, que é extremamente importante e fundamental. A gente está falando no escoamento de produção, na atração dos nossos insumos, no desenvolvimento econômico, na nossa matriz industrial, porque sem a 470, toda a nossa região ela vai colapsar, como a gente viveu esse último ano. Seguimos acompanhando, então, a construção desses 2 viadutos ali próximos à Casa Buco é prevista para iniciar ainda nesse ano, né? Nos próximos meses. No próximo mês agora. Exato, então vamos acompanhar. A gente até conversou com o engenheiro Adalberto Jurac, responsável aqui por essa região, de que a ideia do DENIT é mesmo não bloquear o trânsito, né? Permitir que ele siga acontecendo mesmo durante a instalação. Foi tratado sobre esse assunto. O sistema de comboios ele nos prejudica muito, né? O ir e vir, o sistema de comboio ele é complicado, mas ele é necessário porque grandes máquinas estão na pista e a segurança de todos é aquilo que se deseja. No entanto, essas obras maiores que demandam essas grandes máquinas e equipamentos, elas estão chegando ao fim dessa etapa. Então, liberarão nas próximas semanas, meses, liberarão então essa pista nesses determinados trechos, e aí voltará o sistema do pare-siga, e aos poucos ela vai liberando o fluxo até nós chegarmos agora no início de 2026 com as obras concluídas e o trânsito restaurado. E é importante frisar que o gabinete do deputado Pazin, por intermédio do próprio Pazin, está fazendo um agendamento em Brasília para que a gente converse com a bancada gaúcha do Rio Grande do Sul, né? E para que a gente converse com o ministro Renan Filho. Então, nós vamos levar até eles a nossa reivindicação e vamos utilizar a força política que nós temos aqui na região para que isso realmente tenha um resultado positivo. E um pouquinho mais, uma atribuição que o prefeito nos pediu, essa liderança municipal é importante, né? Entender que nós não somos ilha, nós precisamos buscar onde o volume maior de recursos estão, inclusive, que é o governo da União, o orçamento da União, é buscar junto ao Ministério dos Transportes uma compensação pelos impactos que as obras do DENIT estão causando. Vamos lembrar que milhares, centenas e milhares de veículos estão sendo desviados para o interior do município, para dentro da cidade de Veranópolis, em razão das obras da 470. E isso ela vem gerando impactos porque a cidade ela não é feita para comportar volumes tão grandes e veículos tão pesados. Então, buscar uma compensação por parte do Ministério dos Transportes para fazer as obras que estão sendo necessárias a partir de tudo isso que está acontecendo no município. Aqui seria na Estrada Geral Santa Bárbara, né? Também. Também? Também na Estrada Geral Santa Bárbara.
Então, estamos falando, né, com o deputado estadual Guilherme Pazin, e claro que vamos seguir nessa linha de mobilidade, porque antes foi colocada também a questão da 437. Eu estou acompanhando, que é o trecho entre Vila Flores e Antônio Prado, eu estou acompanhando com a Secretaria de Logística do Estado também, só também para o pessoal relembrar, né? Uma extensão de obra de 16,6 quilômetros, um investimento de mais de 130 milhões de reais, e conta com recuperação do pavimento, contenção, reforço e recuperação de cabeceiras de pontes. O pessoal está ansioso para o início dessa obra, mas pelo que eu conversei também, vamos questionar, né, outras informações relacionadas. É um projeto muito complexo, tecnicamente, ambientalmente, por isso a gente ainda não viu o início dessa obra propriamente dita. E o volume de obras está sendo muito grande no Estado a partir desses processos de recuperação que o Estado está demandando. Então, as empresas elas não têm tanta capacidade de execução. Agora, tudo isso começa a partir de uma demanda do prefeito Roberto Dalle-Molle, de Antônio Prado, nosso querido companheiro e amigo, que falava à época sobre investimentos necessários neste trecho em razão do turismo. Ela nasceu com turismo, ela nasceu com o objetivo de ligar todo esse lado da Serra Gaúcha de Antônio Prado com a Serra Gaúcha aqui do Basalto, fazendo um anel de turismo. E nós iniciamos esse processo com o ex-secretário de Turismo, Wilson Covatti, iniciamos o processo de orçamentação e alocação de recursos e depois, a partir de tudo que aconteceu em 2024, ela se mostrou um grande backup das nossas rodovias, né? Uma ligação extremamente necessária e fundamental. Os recursos, conseguimos fazer o aporte de recursos, então a garantia por parte do orçamento do Estado nessa grande obra, 130, 140 milhões de reais. Agora nós estamos falando da parte técnica, que é muito mais complexo do que a simples alocação de recursos, que aí só a disponibilidade ela resolve. A gente está falando também, e tem um segundo ponto, que é a ampliação da ponte, né, que ela está fora desses 140 milhões. Hoje a gente está falando só de drenagem e pavimentação do trecho, mas a gente vai falar logo em seguida da questão da ponte, que ela precisa ser duplicada e tantas outras situações. Mas cobrando. A CELT, a Secretaria de Logística e Transporte, ela não performa de acordo com a destinação dos recursos e tampouco quanto à vontade do cidadão. Ela é muito mais lenta e ineficiente do que o nosso desejo. Então a gente tem que continuar cobrando para que os investimentos aconteçam. Exato, até a última informação foi de que a tendência é que inicie neste ano, né? Os trabalhos estão acontecendo a nível técnico e de projeto, né? Então Isso a mesmo. tendência é que a gente veja um trabalho iniciar esse ano. O modelo de contratação é o RCI, né? É o regime de contratação integrada, em que a empresa que faz o projeto executivo, ela executa a obra. E isso, por um lado, ele é bom porque ele evita um ciclo de licitação, mas, por outro, ele gera uma expectativa gigantesca. Porque foi licitada a obra, teve empresa que venceu. Então a gente fala, opa, e agora como é que começa? Não, ela venceu para começar o projeto executivo volta para o DAER para dar o ok, para dar o aceite. Isso tem que fazer uma análise técnica, porque nós estamos falando de rodovia e de tráfego de pessoas, para depois o início da obra. Então, esse ínterim entre a licitação do início do projeto e a execução da obra nos deixa numa ansiedade sem tamanho. E aí, quando a gente fala da ineficiência do Estado, e por favor não compreendam, ouvintes, que eu estou fazendo uma crítica, é o Estado, é o ente estatal, o ente público, ele já nos deixa com muito medo, porque não é a primeira obra que inicia e a gente não enxerga o fim. Eu participei da alocação de recursos, um pleito que nós fizemos aqui na 126, entre Nova Araçá e São Jorge, que inauguramos há pouco tempo atrás, que o meu falecido pai, nascido em Ibiraiaras, ele dizia, meu filho, eu não vou ver a conclusão dessa obra, porque há 40 anos prometem e não entregam. E a gente entregou agora em 2027, há 20 anos que meu pai faleceu. Veja, então, é por isso, minha função como deputado estadual, prefeito Cristiano como prefeito interessado na região, líder regional, não apenas prefeito de Veranópolis, é ficar em cima, cobrando junto com a imprensa e a comunidade, para que um desejo ou a expectativa não se transforme em frustração. Então, falando sobre a ERS 437, que, como o deputado colocou, tem esse recurso já liberado de 130,2 milhões, porém, agora a gente está acompanhando aí o trabalho da empresa que executa o projeto e que vai executar a obra também. E por que eu falo, desculpa, Dani, por que eu falo em cobrar? Por que eu falo? Governos, quando mal orientados em suas secretarias, eles pervertem a lógica da gestão. Olha só, é profundo. Eu falo como fui 8 anos prefeito, estudei, sou formado em gestão pública, em direito, me especializei nisso. Tu não pode renovar a urgência,
Porque uma urgência renovada é uma frustração do processo anterior. Veja a ponte de Santa Bárbara, aqui na nossa região, que liga São Valentim do Sul a Bento Gonçalves e Santa Teresa. A ponte caiu no dia 4 de setembro de 2023. 4 de setembro de 2023, ouvintes. Em 1º de maio de 2024, mais um evento climático aconteceu e a CELT, a Secretaria de Estado de Logística e Transporte, ela renovou a urgência, isto é uma nova urgência. E daí a gente viu esses dias inaugurando, e eu aplaudo, inaugurando a ponte da 130 lá em Arroio do Meio, e nem começou a obra da 431, da ponte que liga Santa Bárbara, liga São Valentim do Sul por Santa Bárbara, nem começou. Por isso que a gente tem que ficar vigilante, cobrando e botando o dedo na ferida. E político não merece aplauso. Político merece reconhecimento, que é outra coisa. Por isso que eu não gosto. Estão aplaudindo, é dinheiro do deputado. Não tem dinheiro do deputado, é dinheiro do cidadão. E nós somos fiscais da execução disso. E políticos, quando fazem bom trabalho, eles são reconhecidos e reconduzidos, mas não aplaudidos. Não pode ser. É isso que eu estou falando. Por isso que a gente está em cima cobrando. Mas Guilherme está cobrando forte. Estou cobrando forte, porque é meu dinheiro, é o dinheiro teu, é do teu pai, da tua mãe, do João e da Maria que estão nos escutando. É dinheiro público, que ele não pode ficar no birô, no escaninho ou dentro de um processo de tramitação. Ele tem que virar obra e investimento. Falo isso porque se na metade de 2027, Dani, esses recursos não forem executados, tudo isso para. Volta para o orçamento da União e a gente volta a pagar dívida com a União. Lembrem, os recursos dessas obras e investimentos fazem parte do FUNRIGS, o Fundo de Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, que ele tem prazo de execução na metade de 2027. Tem que ser gasto e muito bem gasto. Muito bem gasto. É por isso que a gente está muito cobrando, porque a ineficiência do Estado não pode botar em risco o futuro do Rio Grande do Sul. E justamente nesse ponto que a gente entra num outro assunto que o povo está cobrando bastante do Estado, porque justamente a ideia do Estado quanto à concessão das rodovias do Bloco 2 é utilizar 1,3 bilhões de reais do próprio FUNRIGS para investir nessa concessão, que tem um investimento total 6,8. de 6,8. Que é um absurdo. Exatamente. Então, o que, por exemplo, tem uma frente parlamentar, acho que você não compõe essa frente Porque parlamentar. a frente parlamentar não fala do Bloco 2, a frente parlamentar ela é contra pedágio. Eu não sou contra pedágio. Num geral, eu sou né? contra o Bloco 2. Por que eu não sou contra o pedágio? Porque não ser a favor do pedágio é dizer que o DAER faz um excelente trabalho. E o DAER é incompetente frente às demandas da sociedade. O DAER, eu não estou falando das pessoas, eu estou falando da burocracia, do processo licitatório, da questão sindical e dos braços cruzados. Quantas operações tartarugas eu já vivi desde que eu me tornei prefeito de Bento Gonçalves em 2013? Centenas, talvez dezenas, não vamos exagerar tanto. Mas a gente não pode viver sobre esse aspecto. Então, sobre o aspecto de privatização, eu sou um político de direita, minha matriz ideológica é essa, eu sou a favor de privatização e de concessão. Agora, privatizações e concessões, elas não podem, de forma alguma, ser resultado de duplicação dos teus tributos. Eu não posso pagar duas vezes pelo mesmo sentido. Agora, o Bloco 2 é diferente. O Bloco 2 é completamente diferente, primeiro, porque a modelação está errada. 6,8 bi de investimento. Abre isso daí, professor. Eu quero ver o que está. Se vocês forem ver, está falando que tem que destruir todas as pontes existentes e em bom estado e tem que fazer novas pontes em cotas, isto é, em alturas maiores, porque pode vir, depois de 80 anos, novas cheias. Eu não quero isso, calma lá, o que está bom permanece. Ele está falando que a gente tem que fazer o contorno de tal cidade, a perimetral de tal cidade. Para, meu caro, eu quero resolver os problemas logísticos, isto é, eu quero... primeiro, me alimentar de forma decente e nutricionalmente adequada, para depois eu ir para os meus exageros e talvez comer um sushizinho e tal. Então, calma, eu quero sobreviver. O que eu estou dizendo é que com 1 bilhão e 300 milhões de reais que o governo acertadamente aporta do FUNRIGS nesse bloco, sob o objetivo de equalizar tarifas, dá para fazer tudo o que a gente precisa, que é duplicação de determinados trechos, construção de terceiras pistas em outros onde a gente não consegue duplicar e pavimentação de trechos que ainda não estão pavimentados. Dá para fazer tudo. O Estado, por meio dos seus recursos, que acertadamente apoiou, então quero parabenizar o governo do Estado que fez essa distinção, porque qualquer aporte de um lado é abrir mão de aporte em outro. Então, acertadamente fez, resolve tudo. O ouvinte vai me perguntar, Dani, Ali, 1 bilhão e 300, o que é isso? Nos dias de hoje o pessoal perdeu até a noção das coisas. 1 bilhão e 300 milhões é mais
do que o orçamento do Estado para pavimentação de todas as rodovias do Estado do Rio Grande do Sul e manutenção, desde somados 22, 23, 24 e 25, para toda a matriz do Estado. 1,3 bilhões será investimento para 415 quilômetros. O que eu estou defendendo é que pare com essa história do Bloco 2, porque a região do Alto Taquari sofreu e sofre até hoje a maior catástrofe da sua história. A região da Serra da mesma forma, e o norte do estado vem somando prejuízos de 5 problemas, 4 estiagens e um excesso de chuva. Então a gente está empobrecido, a gente não merece e não suporta mais encargos no nosso custo de vida. Então executa esse 1,3 bilhões, inaugura essas obras, receba o reconhecimento pela excelente gestão que fará com esse 1,3 bilhões, e lá na frente, depois de um ciclo de investimento de 2 anos e meio, bom, a gente senta com a comunidade e vai entender se precisa fazer a alça de nível, se precisa viaduto, se precisa passarela. Bom, aí é um outro momento que a gente vai contratualizar o que é importante e o que não é importante. Mas hoje, não. Um pedágio, uma concessão, ela é motivada pura e simplesmente ao longo de toda a história por incapacidade financeira do ente público entregar aquilo que a população está pedindo. Não é o caso hoje em 2025. Temos o recurso, o governo do estado tem a disponibilidade. Alguns vão dizer, mas nós não temos capacidade de execução. Bom, mas daí é um problema teu de gestão. É um problema teu de gestão. Se tu não tem capacidade de gestão, bom, alguém vai ter. Agora, eu não posso olhar para Dona Maria e seu João, que foi inundado, que teve seu estabelecimento comercial arrasado, que teve a sua indústria demolida, que teve o seu parreiral ou a sua composição agrícola devastada, e dizer para ela, a partir de hoje, para sair da tua casa e ir para outro município, para estudar, para ir no médico, para levar a filha na escola ou para qualquer outra coisa, tu vai ter que pagar R$ 13,50, R$ 13,80. E não é baixando a tarifa que eu vou resolver isso, é executando obras e deixando para daqui 2 anos, 3 anos, deixa passar essa próxima eleição. Não vamos misturar os temas, porque senão a gente vai politizar algo que é importante. Tem gente dizendo que privatização é ruim. Então, quem diz que privatização é ruim tem que dizer que Daer é bom. E Daer não é bom. Nunca foi, nunca será. E justamente sobre isso, o governo do estado, não sei, mas pelo que a gente acompanha, não vem se mostrando muito a favor de talvez paralisar esse projeto. Eles colocam que até 15 de maio eles buscam ajustar a proposta e colocar uma redução de tarifas, que justamente é o que parlamentares como o senhor estão pensando e colocando a questão do recurso do Funrigs, e não de continuar o pedágio com um valor menor. Não me serve redução de tarifas. Me serve o ato humanitário de um governo dizer que nessa região, que foi a mais impactada ao longo da história do Rio Grande do Sul por um evento climático, 2, 3, 4 eventos climáticos que foram sucessivos desde 2023, que ela não tenha mais esse encargo. Eles precisam de ajuda, de acolhimento e de investimento. Eles não precisam custos adicionais. Eu estou deixando muito claro isso porque minha posição ela é muito positiva. Eu acredito no poder de execução do governo do estado, que anuncia 1 bilhão e 300 milhões de reais para 415 quilômetros. E eu estou dizendo que esse recurso dá para fazer o que a população da região, do Alto Taquari, do Baixo Taquari, da Serra Gaúcha e da região do Planalto e Norte do estado, estão pedindo duplicações em determinados trechos, criações de terceiras pistas em outros e pavimentações de trechos específicos de acessos municipais. Dá para fazer e sobra. Então, assim, daqui 2 anos e meio a gente se encontra novamente para perguntar para a população, aquilo que foi feito, está de bom tamanho ou não está de bom tamanho? Não está de bom tamanho. Então, nós não temos mais o recurso do Funrigs, nós vamos ter que caminhar para um processo de concessão. Vocês estão de acordo? Não, eu acho que sim, porque a tarifa vai ser mais baixa, porque os grandes investimentos já aconteceram. Então, ok. Ou não, nós preferimos ficar do jeito que está. Vamos fazer só uma passagem no meio de pista, um contorno simplificado, um trevo mais baixo, vamos buscar recurso das emendas de bancada lá no Congresso da União, vamos buscar emenda parlamentar, vamos buscar orçamento com o município. Para nós está tudo certo. Mas é lá na frente. Agora não. Exato, nós teremos quarta-feira uma audiência pública em Nova Prata, com a região toda, que justamente está fazendo esse pedido, né? Então vamos acompanhar se teremos alguma resposta nesse sentido do governo do estado. Tomara que dê certo. Agora, veja, esse momento ele exige muita diplomacia. Os argumentos, mesmo que contrários como o meu, eles precisam estar envoltos a uma condição de alternativas. Não pode ser não porque não.
Se para não, parece que eu estou falando com o Vicente, meu filho, tem 5 anos. Filho, vai. Não. Por que não? Porque não. Não é assim. É não porque isso, porque aquilo, porque... Porque senão o governo, que já não depende mais de uma aprovação legislativa, não depende mais da Assembleia. Lá no passado, antes de eu entrar na Assembleia Legislativa, votaram que não precisa da Assembleia para discutir o futuro do Estado na questão logística. É um absurdo. Mas foi lá. Hoje a gente tem que viver com isso ou alterar, que a gente está buscando caminhos. Mas não precisa mais da Assembleia. Então, se a gente pura e simplesmente falar, olha, eu vou aqui na rua botar pneu, vou botar fogo, eu vou dizer não porque não, eu não dou alternativa e não dou complemento, o governo do Estado vai fazer. Então, a gente precisa de diplomacia, a gente precisa ter argumentos, a gente precisa mostrar que para o governo do Estado, que não é dono disso, o governo do Estado é o gestor do Estado do Rio Grande do Sul, que o povo que mora aqui na região, e nesse momento... não é tão interessante a voz daqueles que não moram na região, né? Porque eles não vão conviver com os impactos positivos e negativos do processo, mas que o povo desta região está dizendo o seguinte, governo, nós lhe apoiamos para fazer isso e nós não gostaríamos de fazer aquilo, porque senão está virando um Grenal. E aí o Grêmio é contra o Inter pura e simplesmente porque o outro time é o Inter, e o Inter é contra o Grêmio pura e simplesmente porque o outro time é o Grêmio. E aí não é legal. E aí tu pega a base da oposição, um partido que quer ir contra o governo, que está batendo, e porque está fazendo a função dele, e a democracia precisa disso. Mas o governo está indo contra a oposição, nem escutando o argumento da oposição, porque ele quer acelerar. E a gente precisa de solução, porque os partidos vão passar, os deputados vão sair, inclusive eu, o governador vai sair, inclusive vai... E a vida permanece, a vida fica. Exato, muito importante a gente falar sobre esse tema, né? Porque a gente sabe que estamos tendo uma grande mobilização e ainda neste ano deverá ter uma decisão por parte do governo do estado sobre seguir ou não com esse projeto. Então a gente agradece muito. E eu defendo que não decidir também é uma decisão. Olha só, interessante. Só parar, né? Parar e pensar aí nas alternativas, que é o que muitos dos deputados estão buscando com o governo do estado. E nós seguimos acompanhando essa situação dos pedágios e as demais também. E Dani, deixar claro, isso já não é mais um assunto de base, de oposição. Não. Deputados de todos os espectros políticos e de partidos políticos já estão motivados por suas bases a opinar sobre. Então nós precisamos entender que agora é o governo escutar. E ele não vai escutar... barulho, batida, não. Ele vai escutar argumentos. Inclusive é uma característica do governador Eduardo Leite estar aberto a argumentos, a dados, a planilhas, a situações. Então, eu clamo, e eu tenho certeza, porque a região está trabalhando dessa forma, que a apresentação destas alternativas, como vem sendo feita pelas comunidades, ela tenha concretude positiva, que a gente chega agora em maio, o governo apresente sua visão, mas que ele não bata o martelo, que ele escute a voz da população. Porque governo é isso. Se o governo não governar para a população, vai governar para quem? Exato. Falando então sobre a situação da concessão das rodovias do Bloco 2 aqui do estado, o deputado Guilherme Pazin, aqui em Veranópolis, a gente agradece a presença, né, falando sobre importantes temas, e agradecemos, é claro, o prefeito Cristiano Valduga Dalpai, que disponibilizou aqui do momento do Papo de Gabinete para a gente olhar de uma forma mais ampla para a nossa região, não é, prefeito? Esse é o nosso objetivo, né? Sempre que tivermos uma liderança aqui no município de Veranópolis, ela vai nos acompanhar até a rádio para botar esclarecimentos à mesa do nosso ouvinte. Mas nós queremos agradecer a oportunidade, Dani e Ali, que tenham todos um ótimo final de semana. Agora a gente continua a nossa caminhada e fica com vocês aqui o nosso vice para responder as perguntas dos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade, um bom final de semana a todos. Nós que agradecemos também o deputado estadual Guilherme Pazin, excelente trabalho, obrigada pela entrevista. Muito obrigado, querida, vamos continuar aí juntos com Veranópolis, aportando recursos, buscando recursos que são da comunidade, e aproveito a tua Rádio Veranense para fazer um convite comunicado agora, segunda-feira, dia 28, nós teremos um ato no Palácio Piratini de sanção por parte do governador Eduardo Leite de um projeto de minha autoria, que institui a condição aos vinhos e espumantes, a condição de produtos símbolos do estado do Rio Grande do Sul. Isso para nós é importante. Nós da região Uva e Vinho vamos trabalhar isso sob o aspecto tributário, nós vamos trabalhar sobre o aspecto cultural, sob o aspecto do enoturismo, sob o aspecto de respeito e apoio aos nossos agricultores, e isso começa quando o estado do Rio Grande do Sul reconhece esses nossos produtos locais, que já não são mais daqui, né? São do estado inteiro,
tem outras regiões produtoras, mas reconhece como produtos símbolos. Então, eu estou muito feliz com isso, convido a cada um de vocês para juntos comemorarmos este reconhecimento à saga de conquistas e vitórias do povo que iniciou aqui, o povo serrano, nossos ítalo-gaúchos, e hoje desbrava todos os cantos do estado. É um grande presente nesses 150 anos de imigração dos italianos no estado do Rio Grande do Sul. Muito bom, agradecemos então a presença do deputado estadual Guilherme Pazin, agora 10h08. Nós vamos para o intervalo e, na sequência, continuamos com o Papo de Gabinete com o vice-prefeito João Guilherme Mazeto. Supermercado Zequim, identifica. Tua rádio Veranense, 107.5 FM, a rádio do teu tempo. Quem faz as compras aqui não sai mais, porque sabe tudo que a gente faz. Supermercado Zequim é pra você e sua família, a qualidade é garantida. Supermercado Zequim, sua escolha inteligente em Veranópolis, com 3 endereços para melhor atendê-lo. Lembre-se do nosso cartão Zequim para mais vantagens. E não se esqueça das promoções incríveis todos os dias. Supermercado Zequim, sempre ao seu lado. Supermercado Zequim. Você tem filhos pequenos ou adolescentes e está com dificuldades de relacionamento ou em estabelecer limites? A psicóloga clínica Sara Maranho, pós-graduanda em Psicologia da Parentalidade, pode te ajudar a ter uma relação mais saudável e harmônica. Marque uma consulta pelo fone 54 999 18 18 39 ou siga @Sara Maranho Psi nas redes sociais para saber mais. Centro de Pinturas, revendedor das tintas Renner na Júlia em Veranópolis, informa. Hora certa. 10h09. O Centro de Pinturas Tintas Renner tem a maior variedade em tintas para as mais diversas finalidades, seja na linha residencial, predial ou industrial, com moderno sistema tintométrico automatizado. Conheça a tradição das tintas Renner no Centro de Pinturas, há mais de 2 décadas, atendendo Veranópolis e região. Centro de Pinturas Tintas Renner. Telefone 3441-4555. Em breve, novo e amplo endereço. Proteja a sua saúde e de quem você ama na Clínica de Vacinas do CVD. Junto à Clínica Nossa Senhora de Lourdes, cuidamos do que é mais importante, a saúde da sua família. A vacinação é uma das formas mais seguras e eficazes de proteger a todos contra uma série de doenças graves. E o melhor, você pode realizar a vacinação em casa. Consulte valores e disponibilidades pelo fone WhatsApp 3441-1555. Clínica CVD, Nossa Senhora de Lourdes. Tudo em um só lugar. Nas lojas da Bristote você... R$ 38,90. R$ 38,90 em saco do nosso cimento. Hoje, sábado, o dia todo, a Rede Bristote vai vender o nosso cimento, o cimento que mudou o mercado, o cimento que provou ser o melhor CP4 32 do estado, a R$ 38,90 em saco. Então você já sabe que cimento forte é Bristote e hoje ele está liberado a R$ 38,90 em saco. Bristote, essa marca é minha, é sua, é nossa, é da Serra. Confira as ofertas da semana do Gran-Pé. Ponta de peito com osso e agulha, R$ 22,90 o quilo. Coxa e sobrecoxa, R$ 8,99 o quilo. Creme de leite LG, R$ 2,99. Água de coco Viticoco, R$ 7,99 unidade. Farinha de trigo, 5 quilos, R$ 15,99. Mamão formosa, R$ 4,99 o quilo. Chuchu, R$ 1,99 o quilo. Batata doce, R$ 1,99 o quilo. Faça sua reserva de carne assada pelo fone WhatsApp 99705-0659. Gran-Pé, na Marechal Deodoro, em Veranópolis. Atenção! Está buscando uma excelente oportunidade de investir em imóveis? A Voelma Construtora anuncia o lançamento do edifício Vila Flora, que oferece apartamentos de 1 e 2 dormitórios, localizado na parte alta da cidade, ao lado da Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Não perca a chance de adquirir seu imóvel na planta e desfrutar das vantagens que isso proporciona. O Vila Flora não é apenas um empreendimento, é uma grande oportunidade de investimento. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 99694-0204. Laboratório Veranense, cada vez mais próximo de você. Informamos que a nova unidade de Vila Flores já está aberta na Rua 10 de Abril, 93, Centro. Queremos sempre facilitar na realização dos seus exames. Conte com nossa equipe qualificada e a melhor experiência de atendimento. Aceitamos exames particulares, SUS e todos os convênios. Laboratório Veranense, agora também em Vila Flores. Telefone 2122-5600.
Tua Rádio Veranense, 107.5 FM. Olá, tudo bem? Aqui é a doutora Eduarda, da Clínica Médica Odontologia e Implantes. Estou passando aqui para convidar vocês para conhecer a nossa clínica, que está localizada na Avenida Júlio de Castilhos, 268, no centro de Veranópolis. Contamos com atendimento totalmente personalizado e com a mais moderna tecnologia. Entre em contato pelo telefone 54981370660. Te aguardamos aqui na Magic. O seu melhor sorriso começa aqui. Doutora Letícia Bergamaschi, Saúde da Pessoa Idosa e Clínica Geral. Realiza atendimentos na área de geriatria, com foco na integralidade e planejamento do cuidado do idoso. Além disso, realiza atendimentos domiciliares para pacientes com dificuldade de locomoção. Doutora Letícia Bergamaschi, atendimentos no Impéria Centro Comercial e Profissional, na Rua Idemundo Tedesco, número 245, em frente ao Centro Clínico do Hospital. Fone 933001039. Você quer comprar ou trocar seu automóvel? Na Christian Klein tem uma variedade de linha de veículos seminovos com procedência, revisados e com garantia. Além de veículos 0 km, Renault e Nissan. Aguardamos a sua visita na Rua Buarque de Macedo 350, bairro Medianeira, em Veranópolis. Telefone 99629-8800. Christian Klein Veículos. A educação do seu município pode ir muito além. Já imaginou escolas mais eficientes, professores mais preparados e alunos aprendendo de verdade? A Cognitive Consultoria Educacional e Psicológica traz soluções inovadoras para transformar a gestão escolar. Fale com a Cognitive e transforme o futuro da sua cidade. Especialistas Isabel Cristina Durli Menin, doutora em educação, e Ana Paula Dosa, psicóloga e psicanalista. Contato fone 99191 7431. Siga @Cognitive Consultoria. Começou aquela batida na suspensão ou aquele barulho estranho no motor? Não perca tempo nem dinheiro. Chegou em Veranópolis, Líder Auto Center, completa oficina mecânica multimarcas, com equipe especializada em motor, suspensão, embreagem, correia dentada e tudo para o seu automóvel não te deixar na mão. Com pagamento em até 10 vezes sem juros no cartão. BR 470, ao lado do restaurante Giratório em Veranópolis. Hora certa. 10h15. Você conhece o Espaço Cuidar da Farmácia Preço Popular? Uma área exclusiva para a sua saúde e bem-estar. No Espaço Cuidar, você encontra serviços como aplicação de medicamentos injetáveis, vacinação, aferição da pressão arterial, testes laboratoriais rápidos e muito mais. Acesse preçopopular.com.br/Espaço Cuidar e veja as lojas e serviços disponíveis para você. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar. Final de semana bom demais no Supermercado Frasul. Batata doce roxa, 2,79 ao quilo. Chuchu, 2,79 ao quilo. Maçã gala, 8,99 ao quilo. Molho predileta tradicional sachê 300 gramas, 1,29. Cerveja Quilmes clássica, 340 ml, 5,99. Margarina Doriana com essensal 500 gramas, 7,19. Supermercado Frasul, você já é de casa. Em Veranópolis e Vila Flores. Uma mente que pensa, questiona e toma boas decisões tem o poder para transformar realidades. Na AVAEC, incentivamos a curiosidade e a autonomia para formar cidadãos críticos e protagonistas. AVAEC, despertando consciências e possibilitando fazer boas escolhas. O calor está indo embora, dando lugar ao frio, aconchego e calor humano. Na Gisela Lingerie já chegaram os chinelos de pele quentinhos para adulto e pantufas animadas para crianças. Temos também uma coleção maravilhosa de pijamas, inclusive mãe e filha. Os pijamas da Gisela Lingerie possuem ótima qualidade e principalmente muito conforto. Venha explorar nossa variedade. Gisela Lingerie, na Montauri 740, centro de Veranópolis. Vivemos de informação e prestação de serviço. Você ouve aqui na tua rádio. Veranense 107.5 FM. Temática. O que acontece é assunto.
Daniela Afonso e Alessandra Bernardi. 10h17, 20 graus a temperatura. Agradecemos os ouvintes que seguem conosco nessa manhã, inclusive aqueles que nos enviaram algumas perguntas aqui no 999-775033, que agora na segunda parte do Papo de Gabinete temos conosco o vice-prefeito João Guilherme Mazeto, para que a gente possa responder também esses questionamentos da população. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Ale. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Veranense. Como de costume, a gente diz que esse espaço é extremamente importante para que a gente possa se aproximar da comunidade veranense, respondendo perguntas, falando sobre as ações do Executivo durante a semana e estando próximo, recebendo críticas, sugestões e tudo o que for necessário para o bom andamento do município de Veranópolis. Não sei se nessa semana foi como na passada, mas pelo menos aqui para nós, as principais dúvidas que surgiram, seja ligação, WhatsApp, foram relacionadas ao estacionamento rotativo. Então, gostaríamos de verificar contigo, vice-prefeito, o que chegou para a administração, quais têm sido as principais dúvidas e dificuldades da população. Então, com relação ao estacionamento rotativo, nós estamos fazendo um relatório também das principais dificuldades, dos principais problemas encontrados, da questão estrutural da empresa com relação à capacidade operacional. E nos próximos dias vamos fazer uma reunião com a empresa justamente para tratar dessas correções. Hoje pela manhã a gente estava numa lancheria da cidade e discutimos também essa questão. De que forma a empresa pode atender melhor a nossa população? Então, essa questão nós estamos resolvendo. Lembrando a todos que o estacionamento rotativo foi implantado agora iniciou a cobrança no dia 17. Então, nós temos uma semana e pouquinho de estacionamento rotativo e muitas coisas começam a surgir. Então, aos poucos, nós vamos tentar resolver. A questão da tolerância, nós temos que deixar bem claro para a comunidade. A tolerância é o tempo necessário para efetuar o pagamento da tarifa de meia hora, 1 hora, 2 horas, conforme a necessidade de cada um quando estaciona. Porque nesse período de 10 minutos, pode ser que passe um agente da empresa, porque assim, vamos deixar bem claro para a comunidade. Aquelas pessoas com a camiseta azul, da área azul, são funcionários da empresa que ganhou a concessão. Do município de Veranópolis são 2 agentes de trânsito, eles têm uma farda preta com a identificação do município de Veranópolis. Então, essas pessoas que abordam na rua para fazer cobrança, para informações, são pessoas da empresa Área Azul e a gente está em contato diário com os nossos agentes de trânsito que estão circulando pela área do estacionamento rotativo para buscar informações, críticas, sugestões, melhorias, o que for necessário para que isso dê certo. A gente percebeu na primeira semana um esvaziamento da área central da cidade. Aos poucos a gente começa a perceber que começam a regressar a quantidade de veículos para essa área. Vamos ter que estudar durante um período a viabilidade econômica financeira da empresa para manter suas atividades e isso é necessário que a gente tenha um tempo de avaliação e maturação. As pessoas muitas perguntam de que forma faz o pagamento. Existe um aplicativo, pode baixar aí na sua Play Store ou no seu App Store da Android ou do iPhone chamado Vaga Legal. Aí tu cadastra a placa do seu veículo, coloca créditos e quando tu estaciona, tu só bota o tempo necessário para pagar. Também nas placas da área azul, existe um QR Code, tu pode ir lá com o teu celular, escanear, vai abrir um WhatsApp para tu para efetuar o pagamento da tarifa. E também existem 12 pontos conveniados ou mais já dentro do município que a pessoa pode ir lá e pagar em dinheiro para a sua tarifa. Então, a empresa Área Azul vai divulgar constantemente quais os pontos conveniados. As empresas que gostariam de se conveniar têm que entrar em contato com a empresa Área Azul, porque o município concedeu o serviço. Quem tem que responder é a empresa detentora dessa atividade. A gente tem visto um reflexo do estacionamento, que é a ocupação de outras vagas. Por exemplo, aqui, né, nós estamos próximos à Gruta, né? Todo esse trecho da Avenida Doutor José Montauri até a Prefeitura tem ficado extremamente lotado. Aí um ouvinte até nos questiona aqui se vocês pensam na possibilidade futura de ampliação, e eu lembro que até num outro bate-papo foi colocado por ouvintes a questão da Palugana, mas eu também penso da gente analisar por outro lado, vice-prefeito, a questão, como você disse, da adaptação das pessoas com o estacionamento rotativo. Talvez é uma questão de tempo para que essas pessoas voltem a estacionar na área central também. Com certeza. Acho que a gente precisa de um tempo de avaliação de como está funcionando. Percebemos, sim,
um esvaziamento da área central e um preenchimento por completo de todas as vagas em área branca. Então, isso também é um reflexo de que o estacionamento rotativo precisa de uma futura ampliação daqui a um tempo, quem sabe, mas tudo depende da viabilidade econômica financeira da empresa. Hoje, nós percebemos durante esses dias que há poucos veículos estacionados, um número relativamente menor, muito menor daquilo que havia quando não havia o estacionamento rotativo. Então, na concessão foi dito, e o estudo de viabilidade tratou sobre a utilização por completa de 600 e poucas vagas, mas isso não é o que está ocorrendo na prática. E qualquer ampliação do estacionamento ela precisa passar por um estudo de viabilidade econômica, financeira, técnica, justamente porque a gente vai afastando ou descentralizando a questão dos estacionamentos. É uma fase de adaptação, muita coisa pode melhorar, muita coisa deve melhorar, principalmente no que diz respeito à facilidade da comunicação da empresa com o usuário no estacionamento rotativo. Acho que é uma questão muito importante. Então, a gente pede à comunidade que qualquer sugestão, dúvida, a gente sempre vai tentando debater e buscar uma solução de forma conjunta. Uma sugestão bastante frequente aqui para nós, deixamos para falar hoje no sábado, relacionada às vagas do idoso. 5% são vagas do idoso. O pessoal está salientando que pensa que são poucas e muitos também relatam da dificuldade de visualizar qual é a vaga do idoso, que falam que às vezes as placas são muito letras pequenas, parecidas com as outras. Talvez a gente possa conversar com a empresa para fazer uma identificação. Ela teve a identificação padrão do que determina o CONTRAN, mas talvez para que o pessoal possa visualizar de uma forma melhor, a gente possa pensar nisso. Também a pintura no chão é importante, né? Acho que a maioria das vagas já foi pintada e as que não foram vão ser pintadas. A questão da quantidade de vagas é o que a lei determina, né, Dani? Então, infelizmente, tudo que o município quiser ampliar vai ter que negociar com a empresa ou para tentar reduzir o valor que deve ser pago ao município. Então, existem todos esses ajustes que devem ser feitos. E a questão da quantidade de vagas, a lei determina que 5% das vagas sejam para idosos e 3% para pessoas com deficiência. Então, tem essa questão e também tem que ver a questão da questão financeira da empresa, né? Porque quanto mais vagas de isenção nós tivermos, mais ela vai deixar de arrecadar e, consequentemente, vai querer cobrar do município. A carteirinha do idoso, qual é o local ideal para o pessoal fazer? O local para confecção? Confecção. É na Secretaria de Infraestrutura e Trânsito do município. Entrou na prefeitura à direita, no final do corredor, com o Gregory. Entra lá com o documento de identificação, documento do veículo, e a carteirinha sai pronta na hora. Então, quem quiser fazer sua carteirinha, é gratuita, não tem custo nenhum, é só se dirigir à Secretaria de Infraestrutura, antiga Secretaria de Obras do município de Veranópolis, à direita na prefeitura. Respondendo o questionamento. Alessandra Bernardi, temos também questionamentos, aliás, de outros setores, né, que foram feitos pelos ouvintes. Isso aí, fugindo um pouquinho da mobilidade, indo para a saúde, um dos questionamentos foi em relação à vacina da dengue no município, Mazeto. A questão da vacina, antes de falar sobre a vacina, acho que é importante nós falarmos sobre os casos de dengue que foram diagnosticados nessa semana no município. A gente pede encarecidamente à população de Veranópolis que verifiquem a questão da água parada, façam a limpeza de vasos de flor, de pneus, piscinas, áreas onde pode ter água acumulada. Por favor, a comunidade, faça um apelo à comunidade para que faça essa limpeza dessas áreas com água parada, esvaziamento, porque nós já temos 2 casos confirmados de dengue dentro do município de Veranópolis. Um é autóctone, então quer dizer que ele foi adquirido, a pessoa pegou a dengue no município, então isso está sendo um sinal de alerta. E o estado do Rio Grande do Sul como um todo diz que o pico de casos de dengue vai ser no final do mês de abril, início de maio. Todas as viagens a Porto Alegre que a comunidade de Veranópolis fizer, por favor, utilizem repelente, porque muitos dos casos que se tem suspeita e não foi confirmado, já existem outros casos no município, o pessoal fez viagem recente a Porto Alegre. Então, até mesmo aqui na cidade, por favor, utilizem repelente. A questão da vacina, é importante frisar, o SUS disponibiliza a vacina, mas é para um público de 10 a 14 anos, e para alguns municípios, não são para todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Se não me falha a memória, são em torno de 60, 70 municípios do estado que receberam no ano de 2024 doses para a vacina da dengue. Por que isso? É uma vacina que, se o município fosse comprar de forma particular,
ela custa mais ou menos as 2 doses R$800 por pessoa. Então, a inviabilidade econômica de comprar essas vacinas se torna eminente. Então, por isso que nós temos que aguardar o SUS determinar ou aumentar o número de vacinas. Sabe-se que existe um estudo que muito provavelmente no ano que vem uma empresa brasileira já adquiriu a tecnologia da vacina da dengue e vai iniciar a confecção e a produção das vacinas no Brasil. Então, isso vai fazer com que fique mais barato e com certeza a gente que o SUS possa disponibilizar de forma geral e restrita para todas as comunidades. Mas por hora, de forma sem previsão e de forma financeira também não há como efetuar o pagamento. Sobre saúde, Ali, tivemos outro questionamento também. Isso aí, Dani. Tivemos em relação a consultas, né? Até que é uma especialidade que é a ortopedia, a demora para a marcação nesse sentido. Eu vou pedir para que vocês me encaminhem o nome dessa ouvinte ou ouvinte, que eu vou conversar com a secretária de saúde, da secretária Evelyn, na segunda-feira, e depois já daremos um retorno com relação a isso. Eu sei que a questão das consultas em Farroupilha e das cirurgias em Farroupilha, nós temos uma demanda represada justamente pela falta de disponibilidade do Hospital São Carlos de Farroupilha. O hospital não está mais chamando, então nós estamos verificando isso e se nos próximos dias não ocorrer o chamamento, nós vamos ter que buscar a Coordenadoria de Saúde Regional para nós discutir esse assunto, que nós precisamos, temos muitas pessoas aguardando por consultas e cirurgias, principalmente ortopedia, joelho, quadril, coluna, que precisam ser resolvidas essas questões e pedimos desculpas, mas vamos tentar buscar informações, atender essa ouvinte aí para solucionar a demanda dela também. Mais cedo também um ouvinte ligou em relação à questão da reciclagem no município, né? Ele até conversou com o pessoal que faz a coleta e o pessoal falou que o resíduo, né, enfim, nem todo estaria indo para a reciclagem. De fato, esse ouvinte está correto, a informação é correta. Uma boa parte do lixo da coleta seletiva do lixo reciclável está sendo distribuída entre a cooperativa Coperciclo e a Associação dos Recicladores para que seja feita a triagem e a venda do material. Porém, pela falta, acho, de incentivo financeiro do município, que ainda não iniciou, essas empresas não têm capacidade técnica e operacional para triar todo o material da coleta. Então, acho que a partir do momento que eles começarem a receber os incentivos do município, de fato, eles reforçam suas equipes e poderão triar todo o material. Mas a gente já percebe uma redução significativa do material seletivo indo para o transbordo e, consequentemente, para o aterro sanitário. E pedimos novamente à comunidade que mantenham a separação do lixo. Sempre lembrando que os caminhões de cor branca são os caminhões da coleta orgânica e os caminhões com a gabine preta ou bordô são os caminhões, ou colorida, são os caminhões da coleta seletiva, para nós ter essa distinção. Continuem separando o seu material. Além do meio ambiente agradecer, a gente está fazendo uma questão social aí, que é incentivando a renda dos catadores e recicladores do nosso município. Tem algum prazo já estimado para quando deve acontecer? Muito provavelmente no início do mês de maio já inicia a questão dos incentivos, então a coleta seletiva será 100% triada pela cooperativa e pela Associação dos Recicladores. Lembrando, pessoal, que a separação do lixo é importante, porque se o lixo, se o material seletivo chega a ser molhado ou tiver material orgânico misturado, ele vai para o transbordo da mesma forma, só nós temos 2 trabalhos: descarregar na cooperativa, o pessoal botar a mão e depois mandar por rejeito novamente. Então, por favor, a separação é extremamente importante. São ações pequenas, às vezes a gente coloca uma casca de banana ou alguma coisa junto com o material, e quando compacta no caminhão, se ele for só lixo seletivo, ele não vai molhar ou não vai estragar, mas se tiver qualquer coisa de material orgânico, acaba estragando. A gente encontrou diversas coisas que nem é bom comentar nessa mistura aí. Então, por favor, a gente precisa fazer a separação correta que vai resolver. Tem perguntas aqui mais relacionadas também a procedimentos pessoais, né? Então nós vamos, acredito que encaminhar, né? Também questão de exames. Eu verifico aqui cirurgias. Que eu consegui enxergar a Salete Reginato, um abraço para ela. Já pedi para a secretária com relação à sua demanda, não tive o retorno. Na próxima segunda-feira a gente já te dá um retorno efetivo com relação a isso. Então aqui também uma ouvinte questionou quanto à mamografia, ecografia mamária, vamos também verificar, né? Mas todas essas questões de medicamentos, cirurgias, procedimentos, a gente vai verificar com a Secretaria da Saúde. Lembrando sempre, pessoal, que a questão da saúde e da regulação passou para o Estado do Rio Grande do Sul. É um sistema único que se chama GERCOM, e quem regula são técnicos do Estado. O município faz a informação, os médicos colocam o prontuário de cada ouvinte, de cada paciente ou ouvinte,
e com certeza depois passa por esses técnicos da regulação do Estado. Então, por isso que às vezes pensa o Estado inteiro concentra num setor de triagem, e isso acaba às vezes demorando, e a gente sabe a angústia das pessoas. Só quem precisa de um procedimento, de uma cirurgia ou até mesmo de um medicamento sabe a necessidade, e que às vezes um dia ou dois podem fazer a diferença para resolver seu problema. Então, a questão da saúde é muito delicada, a gente se preocupa muito com isso e esperamos aí ao longo desse ano aí resolver a questão das demandas reprimidas, que já foi relatada pelo prefeito Cristiano anteriormente em outros programas com relação ao número excessivo de pessoas em espera. Isso aos poucos a gente vai buscar resolver. Finalizando o nosso bate-papo, perguntas que chegaram aqui, a gente agradece sempre essa interatividade. Não sei se temos alguma outra situação, destaque da semana, ou até mesmo, vice-prefeito, para a semana que vem, que a gente deva e vá continuar acompanhando. A questão das obras no interior, aí a gente fez trabalhos na Nossa Senhora da Paz, em outras comunidades aí da região, Nossa Senhora da Saúde. Foi feita toda a parte do Rio da Prata, para o lado de Veranópolis. Agora temos um trecho em Vila Flores para fazer também. E na próxima semana, o pessoal de 2 de julho nos procurou ontem à noite e a gente sabe das condições da estrada. Nos próximos dias aí vamos fazer melhorias. Temos 2 de julho, 7 de setembro e a questão de Nossa Senhora das Graças no lado da usina velha para resolver. A passagem provisória da usina velha foi refeita para os moradores e proprietários da localidade, e estamos trabalhando para tentar colocar as estradas em condições no interior também. A questão da iluminação de LED no interior, nós estamos ainda no aguardo da empresa, daquela empresa extinta Eletrobras, que é a Procel, acho que é o nome da empresa, para que seja autorizada a substituição da parte urbana para o interior. Continuamos com a substituição por LED de forma com recursos próprios do município nos becos da cidade. Já foram feitos vários becos, temos nas próximas semanas mais alguns para concluir. E depois, então, a gente pretende, assim que tiver a liberação da empresa, iniciar no interior. Enquanto não se faz a substituição por LED no interior, nós estamos fazendo comunidade por comunidade a troca por lâmpadas comuns de vapor de sódio, lâmpadas normais. Então, o pessoal do interior aí pedimos encarecidamente um pouquinho de paciência, mas nos próximos dias vamos fazer comunidade por comunidade para pelo menos restabelecer a iluminação pública, porque a gente sabe, vem na tarifa de energia, todo mundo paga e todo mundo tem o direito de ter sua lâmpada funcionando. Temos então no próximo dia 4 de maio, dia 1º o prefeito já falou sobre a inauguração do marco, desse momento, não é uma celebração, é um momento de recordar um fato triste que assolou a nossa região, mas que mostrou que a nossa comunidade é unida e de forma solidária a gente aos poucos vai reconstruindo. E no dia 4 então nós temos a Vera Fest do Trabalhador, a partir das 15 horas na Praça 15 de Novembro, com o pagode Pouca Inocência e a banda de Madrid. Vai ter sorteios de brindes oferecidos pelas empresas da cidade, vai ter serviços públicos gratuitos, também terá brinquedos para as crianças, vai ser um momento para se divertir, para que a comunidade toda possa interagir, ter um momento bacana aí. Com relação ao Dia do Trabalhador, que vai acontecer no dia 1º de maio, podíamos ter realizado no dia 1º de maio, mas em virtude da data histórica, um ano dos desastres naturais, a gente optou por fazer no domingo à tarde para que não se misture as coisas. Também na Vera Fest do Trabalhador vão ter vouchers que nós vamos disponibilizar em alguns lugares, nas empresas do município e alguns pontos da cidade. Vai ter esses vouchers que nós vamos divulgar na próxima semana para as pessoas retirarem para poder participar do sorteio dos brindes. Então, Vera Fest do Trabalhador no próximo domingo, dia 4 de maio. A gente agradece a presença do vice-prefeito João Guilherme Mazeto em mais um Papo de Gabinete. Desejamos um excelente final de semana. Antes de encerrar, só lembrar o pessoal do bairro Sagrado Coração de Jesus que tivemos a empresa vencedora da licitação e dentro dos próximos dias a gente inicia as obras da primeira etapa da drenagem no bairro Sagrado Coração de Jesus. No mais, desejar a vocês um excelente final de semana. Fiquemos todos com Deus e qualquer coisa estamos sempre à disposição. Que a comunidade precisar, contem conosco sempre. Bom final de semana a todos, um abraço. Nós que agradecemos, agora 10 horas 36 minutos. Vamos para o intervalo e já voltamos.